Olá, meus caros, hoje já é sábado. Quanto texto bonito, quanta profundidade, ouvir essas palavras, ficar atentos, vigilantes, mas nessa alegria de saber que nos espera libertação, redenção, salvação, e não tristeza, e não pânico, e não desespero, de forma nenhuma. O cristão é ser sempre de esperança, porque é fiel àquele que nos chamou. Vamos ouvir o que ele nos diz hoje, Lucas capítulo 21, versículos de 34 a 36. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida, e esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ficar de pé diante do Filho do Homem. Jesus voltará, vai ser, pelas descrições, maravilhoso, vai ser a glória de Deus, vai ser a nova criação. As imagens do Apocalipse, então, falam de coisas maravilhosas que os olhos não podem sequer contemplar apenas com o olhar humano. É preciso um olhar divino. Vai ser maravilhosa a volta de Jesus. Não tempo de pavor, mas aqui Jesus nos chama então ao diferencial da fé. É preciso que vocês esperem esse tempo em oração constante. O que significa viver em constante oração? Não significa ficar rezando o dia inteiro como se ninguém tivesse que trabalhar e fazer tanta coisa que também nos ocupa o tempo, mas é permanecer em Deus sempre, a mente em Deus, o coração em Deus, ser de Deus o tempo todo, oração nos tempos de oração, cada vez mais fervorosa, cada vez mais profunda, silêncio para escutar Deus, a palavra, como sempre temos dito, nessa leitura orante que nos faz penetrar o mistério da revelação que Deus faz a todo momento, mas também esse viver atentos, em constante sintonia com o Senhor. O viver para nós, como Paulo diz, deve ser Cristo. Então ele vai dizer para vocês ficarem de pé diante do Filho do Homem, a atitude correta é atenção e oração a todo momento. Estar vigilantes, vivendo constantemente em sintonia com o Espírito de Deus. Ele vai dizer, cuidado para que o existir de vocês, os corações de vocês, não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. Ele está chamando atenção para aquela forma de viver que parece que a vida é só aqui e o agora, é só esse corpo e esse tempo, mas ele está dizendo que há muito mais do que isso. A vida é muito mais do que os olhos podem ver. Cuidado para não viver só para as preocupações da vida. Vamos cuidar só do corpo, vamos cuidar da estética, vamos cuidar de ganhar dinheiro, vamos ficar só nos prazeres de comer, de beber, de festas. Ora, essas coisas são bonitas, boas, Deus não condena, Ele está dizendo dos excessos, cuidado com os excessos. Gula é sempre excesso, é viver na demasia, viver preocupado só em fazer churrasco, só em fazer festa, só em se divertir, deixando o coração insensível para aquelas coisas do Espírito, não é? Não distanciar corpo e espírito. Uma coisa vai ajudando a outra, a fé iluminando a vida e as duas coisas muito juntas, fé e vida. Rezemos. Deus nosso Pai, nós queremos viver em atenção ao que Jesus nos fala, em obséquio à sua palavra, em inteiro dispor-nos a ela todo o tempo. Ajuda-nos a ter a palavra como bússola segura da nossa vida, a não nos descuidarmos
como se a vida fosse só o existir para o aqui e agora, como se os nossos sonhos fossem apenas a finitude do existir humano, que tudo concorra para essa vigilância que Jesus nos ensina. Isso vos pedimos, Pai, pelo mesmo Cristo. Amém. Ajude-nos a evangelizar, dê o seu joia aí, espalhe os grupos de WhatsApp, fale de Deus, fale desse meio de propagar a palavra também. Bom final de semana, muita paz, muita alegria, bom início de advento semana que vem.